Senhor nosso Pai, Senhor nosso guardador, Senhor nosso sustentador, Senhor nosso perdoador, Senhor nosso Salvador. Bendito és tu, Deus Santo, único e todo-poderoso Senhor. Nos colocamos na tua santa presença. Nos lançamos aos teus santos pés, te exaltando, te glorificando, te engrandecendo, suplicando da tua graça sobre nós, suplicando que o Senhor nunca nos abandone, suplicando que o Senhor nos perdoe, nos ajude a não pecar, buscando todos os dias, todas as horas, fazer a tua vontade, boa, santa, agradável, perfeita. A tua vontade que é inviolável. Ajuda-nos, ó Pai. Usa da tua infinita compaixão, usa da tua infinita misericórdia. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, Senhor. Fala conosco nesta manhã, derrama sobre nós a instrução das coisas santas, das coisas da tua palavra, e que todos nós juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, Senhor, temos tantas coisas para aprender, tantas coisas. E a nossa passagem pela terra é tão curta. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a vermos e a sentirmos a felicidade que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Livra-nos, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, de toda forma do mal. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, eterno, santo e poderoso Pai e Deus. Fala conosco. Abre o nosso entendimento, que a gente possa entender as coisas santas, entender, gravar, inculcar e viver as coisas santas. Nesses dias tão difíceis, dos quais a tua palavra fala e que nós já estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Deus. Fala conosco. Esta é a minha oração. De glórias ao Senhor. De agradecimento pela tua misericórdia. No nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, sempre lembrando que nós estamos gravando este culto, esta mensagem,
E esta gravação ficará no nosso canal do YouTube, que você pode acessar e você pode se inscrever também lá se quiser. Lembrando também que estamos transmitindo ao vivo este culto, esta programação pelo Facebook. Você pode acompanhar em tempo real, facebook.com/Pastor Mário Filho. Estamos pelo rádio, né? Pela 103.3. Vamos abrir a Bíblia, irmãos e irmãs, espectadores, ouvintes, curiosos. Não importa. O importante é que, de bom grado ou não, você vai ouvir a verdadeira palavra de Deus. É isso que importa. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Se você está com a sua Bíblia, aquele convite de toda a programação, abra, vamos ler a Bíblia. Aqui a gente não convida você para nada, além de ler a Bíblia. Nós convidamos você aqui para você ler a palavra de Deus. Eu entendo, opinião pessoal, que não há nada de mais amor do que convidar alguém para ler a palavra de Deus. Então eu estou convidando você, para você, se puder, abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Sei que tem gente que não pode ler neste momento, está trabalhando, caminhando, dirigindo. Então, eu vou ler. Para vocês que não podem ler, eu leio. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Irmãos amados, irmãs queridas em Cristo Jesus, deixa eu tomar mais um golinho desse chá aqui. Eu estou tomando um chá hoje, tomando muito café. Acabou o chá. Paulo diz que o Evangelho é o Evangelho da graça, e quem escreve isso é Lucas. O Evangelho da graça. Graça é a bondade de Deus. Tem gente que tem irmãos, irmãs, pessoas, quando eu digo gente, eu estou dizendo pessoas, que quando a gente fala que nós não merecemos essa bondade de Deus, tem gente que fica brava. O sujeito aí fica... Mas é verdade, irmãos, a gente não merece a bondade de Deus. Eu, por exemplo, quero que você entenda isso. Eu não mereço estar aqui.
Não há merecimento em mim para estar aqui. É pela graça. Você que está aí me ouvindo pelo rádio, me vendo pelo Facebook, você que vai me ver e ouvir amanhã, depois, sei lá que dia, pelo YouTube, eu quero dizer que você também não merece estar aí. Isso tudo é graça. Você já levantou, não sei se você está no seu trabalho, não sei se você está nos afazeres da sua casa, os afazeres do lar. Não sei se você já saiu, voltou, se você está procurando emprego, eu não sei. Mas seja o que for que aconteça na sua vida, é pela graça. Porque a gente não merece absolutamente nada. Nós somos, cada um de nós, quando nasce, e eu vou às vezes ao extremo. Por que eu vou ao extremo? Para fazer as pessoas entenderem, né? Eu tenho uma netinha mais nova, chama-se Laura. Tem 2 aninhos e meio. É uma coisa mais linda desse mundo. Olhos azuis, linda, linda, linda. O merecimento dela, como de todas as crianças, de todos os jovens, de todos os adolescentes, de todos os adultos, de todos os idosos, é o inferno. Este é o merecimento. Mas existe um negócio chamado graça. E nós vivemos na época deste negócio chamado graça. Né? Se eu estivesse lá em Minas Gerais, eu diria assim, existe um treco chamado graça, entendeu? Existe um trem que chama graça. Existe uma coisa que chama graça. E é isso que impede que uma criança que venha a nascer e algumas horas depois morra, ou alguns meses, alguns anos depois morra. Não vá para o inferno, é a graça que impede. E depois que a pessoa atinge a idade do entendimento, ela passa a ser responsável. E quando ela ouve o Evangelho, se converte, é a graça de Deus que permitiu que ela ouvisse o Evangelho, se convertesse, e se vier a partir, não vá para o inferno. É a graça. Nenhum de nós merece isso. Por causa disso que teólogos definem a graça como um favor imerecido. Porque ninguém merece. Você pensa que você merece ter uma casa? Ou pagar aluguel como eu? Não. Você pensa que você merece ter um carro? Não. Você pensa que você merece ter comido agora de manhã o seu pãozinho com manteiga, tomado seu café com leite, aqueles que são mais assim, né? Um suco, um mamão, sei lá, tem gente, né, que gosta de ovos mexidos, tem gente que eu é um pãozinho com manteiga, margarina e um cafezinho com leite. Mas nem disso nós somos merecedores. E a graça nos permite alimentação, uns trapos sobre o nosso corpo para a gente não ficar exibindo a nudez, porque exibir nudez não vem da parte do Senhor, né? E nós estamos chegando aí dias chamados de carnaval, em que principalmente as mulheres gostam de exibir nudez. Isso não provém de Deus, claro que não.
Mas a graça é uma ação de Deus para com os pecadores. Porque todo mundo nasce pecador. Nasce num estado de depravação. Todo mundo nasce num estado de miséria espiritual. E é merecedor do justo castigo por ser um pecador. Eu sei que tem gente que não concorda com isso, mas é só ler a Bíblia. Por causa disso que eu sempre convido, gente, se puder ouvir a programação, ou ver a programação com a Bíblia na mão, é bom, porque eu estou falando aqui e você vai lá na Bíblia, leia lá, Romanos capítulo 4, versículo 4. Romanos capítulo 11, versículo 6. E Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Você vai ler exatamente o que eu acabei de falar. Então a graça é esta ação de Deus, esse movimento soberano, livre de Deus para conosco, pecadores. Isso é graça. Você anda, é graça. Você não pode andar, mas pode pensar, é graça. Tudo, absolutamente tudo, absolutamente tudo é pela graça. E aonde que a gente encontra graça? Tem para vender aí nos mercados? Não. Tem para vender no carrinho de cachorro quente? Não. Tem vendedor que passa de porta em porta? Ó, estou vendendo graça aqui, você quer? Não, também não tem. A gente encontra a graça no Evangelho. Foi isso que Paulo falou, o Evangelho da graça de Deus. Por que tem gente que não concorda quando eu falo que a criancinha lindinha, uma coisinha mais fofa desse mundo, o merecimento é o inferno? Porque não lê o Evangelho, porque não acompanha a Bíblia. Porque quando você lê o Evangelho, você vai encontrar lá o favor, a ação, a atitude de Deus para com o homem. O favor, a ação imerecida. Não merecemos nada. A única coisa que a gente merece é o fogo eterno do inferno. Então o homem que merece o fogo eterno do inferno passa através da graça de Deus merecer o céu, ou ser merecedor por causa da graça do céu. E a gente vai encontrar isso no Evangelho. Se você não leu, se você for ler, por exemplo, o Velho Testamento, você não vai encontrar graça. Entendeu? Tem gente que acha que eu sou contra o Velho Testamento. Não é verdade. É que Jesus falou para a gente pregar as boas novas, e as boas novas são encontradas de Mateus para frente. É só querer entender. Não adianta querer mudar a Bíblia. Mas então o Velho Testamento não serve para nada? Eu nunca falei isso. Claro que serve, mas você não vai encontrar graça. Você vai encontrar o perdão de uma maneira completamente diferente dessa instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo através do seu ministério.
E o Evangelho é a boa nova. O que é a boa nova? Porque eu tenho que ser, irmãos, talvez você saiba, mas tem uma multidão que não sabe o que é boa nova. Vive falando da boa nova, mas não sabe o que é. O que é boa nova? Você não vai responder para mim, claro que não. Responda para você mesmo o que é a boa nova. Que Jesus falou: olha, vocês vão aí, preguem o Evangelho, preguem a boa nova. A good news, como dizem os americanos. O que é? Respondeu? Muito bem. Boa nova é a declaração de Deus que há perdão para os nossos pecados, para todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Isso você não vai encontrar no Velho Testamento, é isso que você precisa entender, a diferença. Isso você só vai encontrar nos Evangelhos. Este perdão que a Boa Nova nos traz é a retirada nossa da condição de réus e o transporte de cada um de nós para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pode acompanhar aí. Isso é a boa nova. Agora, por que além disso ser a graça, né? A graça de Deus ainda é tão maravilhosa que uma criancinha de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, não vai entender isso. Então a graça de Deus é tão expansiva, é tão tremenda, que se essa criança partir, conclusivamente ela está salva. E a graça de Deus torna cada um de nós que faz parte, que recebe espontaneamente esta graça, torna-nos filhos e herdeiros de Deus. Romanos 8, do 12 ao 17. João 1,12 e Gálatas 3,26. Tem, pastor, mas esse negócio de graça é difícil. É difícil mesmo, ninguém falou que é fácil. O próprio apóstolo Pedro falou que tem algumas coisas na Bíblia que ele não entendia, naquilo que estava escrito já na época, né? Tinha algumas coisas que ele dizia: olha, é difícil de entender. Pedro fala isso. Mas para ajudar você, graça é Jesus encarnado. Porque Jesus encarna a própria graça. Jesus encarna a graça e a verdade. Por causa disso que ele diz: eu sou a verdade. João 1,17, 14, 6. Por causa disso que eu estou falando aqui, da importância de você ler os evangelhos. Por quê? Porque o evangelho nada mais é do que a graça verbalizada. Se você não lê o evangelho, você não vai conhecer a graça. Porque o evangelho é a graça verbalizada. Porque é através do evangelho que Deus transmite a sua palavra de graça. Atos 14, 3 e 20, 24. O evangelho é o divulgador da graça. O
que divulga a graça? Não adianta, gente. Essas coisas aí, né, que infelizmente ainda acontecem, não é que ainda acontecem muito, não adianta essas coisas. O que Jesus mandou a gente fazer, a gente, igreja, né, porque nós não fazemos parte daqueles apóstolos para quem Jesus falou, né, olha, vocês vão aí pregando o evangelho, e se vocês tomarem veneno não vai fazer mal, pegarem. Não, nós não somos aqueles homens lá, nós somos a igreja. Então, nós temos que ensinar o evangelho, porque o evangelho é o divulgador da graça. Porque a graça é ensinada a cada pessoa pelo evangelho. Colossenses capítulo 1, versículos do 4 ao 6. Por isso que pregar o evangelho é um favor de Deus. Você acha que eu tenho algum merecimento de estar aqui pregando o evangelho para você? Talvez eu tenha algum merecimento intelectual, talvez, mas que também provém da graça de Deus, por causa disso que eu estou usando talvez. Porque pregar a graça, pregar o evangelho, também é um favor de Deus. Efésios 3, 8. Essa coisa de graça não é fácil de entender. Mas devagarinho, na medida de cada um, a gente vai levando o esclarecimento, a explicação. Um dia meia dúzia entende, outro dia mais um entende, e é assim mesmo. É assim mesmo. Até entender a graça, é graça de Deus. E Deus tem um negócio chamado preservação. Vamos ler. Romanos capítulo 16, versículo 25. Gostaria que você lesse. Romanos. É claro, quando eu digo gostaria, é você que pode, né? O sujeito está dirigindo aí, vai ler, viu? 16, 25. Vamos lá? Ora, peraí, deixa eu pôr o negocinho aqui para eu acompanhar aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. O que é isso aqui? O que é este treco? O que é este trem que está escrito aqui? O que é esse negócio que está escrito aqui? É a preservação de Deus. Deus preserva as coisas santas. E o Evangelho é uma mensagem de perseverança. Nós temos que perseverar, porque não são todos os dias iguais. Um dia nós estamos de um jeito, outro dia nós estamos do outro. Um dia nós estamos alegres, outro dia nós estamos mais ou menos. Outro dia nós estamos alegres de novo. Outro dia nós estamos meio tristes. Parece que as coisas não andam. Isso é o mundo. Esse é o mundo que nós vivemos. Estou falando do nosso dia a dia, né? E essa preservação de Deus é a mensagem da perseverança atrás de Deus. Perseverança por Deus.
Porque para Deus não há essa variação. Né? A gente um dia está assim, outro dia está assado, mas Deus não. Deus é todos os dias do mesmo jeito. E por Ele ser todos os dias do mesmo jeito, Ele nos confirma em santidade. Você pode estar meio triste, meio abatido, mas a sua perseverança por Deus atrai para você a preservação de Deus. Dá uma lidinha, irmão, irmã, em João capítulo 10, versículos 28 e 29. Acrescenta a sua leitura Filipenses capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. E para encerrar, Judas, carta de Judas, capítulo 24 e 25, perdão. Judas 24 e 25. Por quê? Porque o Evangelho, meu irmão, minha irmã, olha como o Evangelho, é super importante pregar o Evangelho, falar do Evangelho, mais importante do que qualquer outra coisa. Porque o Evangelho desafia aos homens a depositarem a sua fé exclusivamente em Deus. Deixa eu aproveitar aqui. Eu olho para cá porque tem o relógio ali. Né? Por que você fica olhando? Porque tem um relógio, eu tenho que acompanhar o tempo. Deveria colocar o relógio aqui na frente. Deveria tantas coisas, mas... Enfim, em quem você deposita a sua fé exclusiva? Tem gente que, né, tem fé na Maria desatadora de nós. Tem gente que tem fé no Buda. Tem gente que tem fé no pai não sei o quê, no caboclo sei lá quem. Mas o Evangelho puro, cristalino, verdadeiro e santo, obviamente, diz que a gente só pode ter fé em Deus. Não dá, Deus não aceita essa história. Não, eu acredito, mas não estou falando em acreditar. As pessoas confundem acreditar com ter fé. A nossa fé deve estar exclusivamente em Deus. Então, se você se diz uma mulher, um homem de fé, mas você crê na Aparecida, o que eu vou falar para você? Que você está contrário ao Evangelho. Porque o Evangelho diz que nós só devemos ter fé. O Evangelho, aliás, desafia o ser humano. É um desafio. Porque isso faz parte da preservação de Deus. Para nós termos fé somente em Deus. O nosso refúgio é somente em Deus. Não adianta acender vela, essas coisas aí, trezena, novena, campanha, corrente, monte. Porque a nossa fé está em Deus. E quem crê em Deus não fica correndo atrás dessas coisas. Porque quando há uma necessidade, um momento urgente, nós corremos atrás de Deus. Porque qual a promessa que fez qualquer uma desses motivos de adoração? Qual a promessa que fez Aparecida? Qual a promessa que fez Fátima? Qual
qual a promessa que fez a entidade Dr. Fritz? Qual a promessa que fez Chico Xavier? Qual a promessa que fez Buda? Masaharu Taniguchi? Qual? Vamos lá. Quem fez promessa para a raça humana foi Deus. E qualquer promessa que ele tenha feito prevalece neste momento e agora. E a promessa, o áspero, porque a promessa de Deus para o povo judeu são muitas. Agora, a promessa de Deus para a igreja é uma só, salvação. Né? Então, seja quais forem as promessas, todas elas asseguram a respeito da graça. E Deus diz para nós, Deus, o Senhor Deus, o Eterno, o Criador, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz que Ele é e será o nosso Pai, não somente aqui e agora, mas Ele vai continuar sendo nosso Pai eternamente. Por quê? Porque esse estado de adoção nosso, nós somos adotados, né, por Deus. Ele vai além da morte. Por quê? Porque Ele nos conduz à herança eterna. E quando eu prego o Evangelho, como eu estou fazendo? Ou quando eu digo o que não é Evangelho, que eu faço muitas vezes também, eu estou simplesmente declarando para você o poder de Deus que transforma os homens e preserva esses homens eternamente. Tanto preserva na sua presença, como preservará em punição eterna. Isso faz parte da preservação de Deus. Romanos 16, 25. Tanto preserva na salvação, como preserva para a condenação também. Então, eu quero, para fechar esta sequência de pregações, estamos desde segunda-feira falando a respeito do Evangelho, eu quero trazer um cenário para você, né? Se você puder acompanhar, só para você ter a sua mente mais clareada. Imagina você, querido irmão, querida irmã, imagine você, um jovem, um rapaz, presta um vestibular e quando sai o resultado, ele, como outros tantos, ele vai lá naquelas listas que ficam afixadas nas paredes das universidades para saber se ele foi aprovado ou não no vestibular, né? Para poder saber se ele está lá com seu nome como aprovado. E ele está lá procurando. Aí surge um amigo do lado dele, presta atenção nisso que você vai ver que este exemplo é muito bom. Não é meu exemplo, mas é muito bom. Aí surge um amigo ao lado dele com um sorriso bonito no rosto, com os braços abertos, dizendo: parabéns, você foi aprovado, cara, você passou. Aí o rapaz que estava procurando o nome lá, né, recebe um abraço do amigo, um abraço apertado, os dois se abraçam e pulam, e gritam, e choram, e riem, e comemoram.
E fica aquela alegria, você passou, eu passei, e ficam ali alguns minutos, quem sabe, naquela alegria, naquela euforia. Quando aquilo vai passando, aquele amigo que chegou para ele dizendo: "Oh, você passou, parabéns", vira para o rapaz e diz assim: "Cara, deixa eu falar uma coisa para você, é brincadeira. Seu nome não está entre os aprovados, não." Você já pensou? Você já pensou? O sujeito estava lá procurando, vem alguém e diz: "Você passou." Os dois pulam, comemoram, depois de, que passa aquela euforia, o cara diz assim: "Olha, desculpa, viu? Foi só uma brincadeira, você não passou, não." Como é que você ia reagir? Pensa um pouquinho nisso, meu irmão, minha irmã. Claro que você ia ficar bravo. Você ia ficar muito bravo. Se você, de maneira correta, aliás, não admite brincadeiras com coisas sérias, eu tenho certeza que você também não vai admitir brincadeiras com o Evangelho. Gracejos, mentiras com o Evangelho. A pregação do Evangelho é para profetas. Profetas do Novo Testamento são aqueles homens que proclamam a graça e a preservação de Deus. O púlpito não é lugar de brincadeira. O púlpito, o microfone, o rádio, a televisão, a internet, quando nós estamos dispostos a pregar o Evangelho, nunca pode ser transformado num picadeiro. Pense nisso que eu acabei de falar. Pense naquele rapaz procurando o nome lá na lista. Você entendeu, o exemplo? Aí vem um, diz que ele passou, depois o sujeito fica alegre, feliz. Olha, não passou nada. Mentira minha, estou brincando com você. Está cheio de gente recebendo um evangelho assim. Só que quando você ficar sabendo que o evangelho é de mentira, é de brincadeira, na grande maioria das vezes não dá mais para voltar atrás e para conhecer o verdadeiro evangelho. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Deus Santo bendito, nós bendizemos, glorificamos e agradecemos o Senhor pela Tua graça em nos ensinar um pouco mais nesta manhã. Nós somos gratos de coração por toda a verdade que o Senhor transmitiu a cada um de nós. Querido Deus, poderoso Pai, ajuda-nos nesta caminhada a sempre exigirmos a verdade
se não estivermos aonde a verdade é proclamada, que tenhamos a coragem de não seguir ídolos, não seguir homens, mas seguir exclusivamente, depositar exclusivamente a nossa fé em Cristo Jesus. Somos fracos, somos pequeninos, mas a sua graça é imensa. Fortalece-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Fortalece-nos, ó Pai querido, nas nossas debilidades. Sustenta-nos, ó Deus. E ajuda-nos a nos alimentarmos com as Tuas santas letras. Fala conosco, Senhor. Livra-nos, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai querido, de toda a forma do mal. Esta é a minha oração de glórias e agradecimentos ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.